Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso LanceCast. Hoje nós iremos receber o juiz da comarca de Itapema, juiz da vara criminal, Dr. Marcelo Trevisan. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Débora. Boa tarde a você e boa tarde aos espectadores do portal Lance Itapema. Dr. Marcelo, nós estávamos conversando aqui sobre a pessoa em situação de rua que, nos últimos tempos em nossa cidade, o número de pessoas que cometem crimes e estão nesta situação chegam até o senhor. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Bom, Débora, esse dado, essa situação de pessoas presas em flagrante em situação de rua é algo que há algum tempo já estava chamando a atenção nossa, do Judiciário e do Ministério Público, e nos últimos tempos se intensificou. Para você ter uma ideia, no segundo semestre do ano passado, nós tivemos 12 pessoas em situação de rua presas em flagrante, acusadas que foram de diversos crimes, notadamente furtos. E esse ano, nós nem chegamos ao final do segundo mês, nós já tivemos 6 pessoas presas em situação de rua. A maior parte delas é por furto. Então são pequenos furtos como fios de obra, tubulação de ar-condicionado, portões de alumínio ou bebidas e carnes em supermercados. Além de outros crimes como receptação, desacato, mas crimes menores. O que chama atenção são os furtos. E na prática, o que a gente verifica isso? Que os furtos são cometidos para sustentar o vício em drogas, especialmente em crack. Talvez seja pelo desenvolvimento econômico da cidade, que atrai essas pessoas para cá. E chama atenção, como eu falei, esse aumento expressivo do número de pequenos delitos cometidos por moradores de rua. Perfeito. E nós temos a informação de que a Guarda Municipal, juntamente com a Secretaria da Assistência Social, também vem atuando, como um outro braço para atender essas pessoas que estão em situação de rua e acabam também identificando nesse atendimento, nesse acolhimento ali, no momento, pessoas que também estão com mandados de prisão em aberto. Então, é uma situação que a nossa cidade vem passando, como o senhor explicou, o desenvolvimento de Itapema. Itapema é uma cidade que, ao longo dos últimos anos, tem despontado como o segundo metro quadrado que mais valoriza no Brasil. E o senhor também enxerga isso, que esse desenvolvimento tem atraído essas pessoas para cá? A impressão é que sim. Nessas situações de pessoas presas em flagrante, em situação de rua, algumas contam com mandado de prisão em aberto ou ativo do seu local de origem, ou do estado de Santa Catarina ou de outros estados. Também nós temos muitos cumprimentos de mandado de prisão, não necessariamente de pessoas em situação de rua, mas de pessoas que já se estabeleceram na cidade, que trabalham, presumo eu que venham para cá em busca de um emprego em melhores condições de vida por conta desse desenvolvimento pujante da nossa cidade. Mas acabam trazendo esse problema que era originário delas para cá e acabam sendo presas. Os setores de inteligência das Forças de Segurança Pública, como Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal, conseguem identificar essas pessoas e dão cumprimento a esses mandados de prisão e elas acabam sendo presas aqui e permanecendo aqui, em razão da burocracia do sistema prisional de serem transferidas para os seus estados de origem, de onde é esse pedido de mandado de prisão, e acabam permanecendo presas aqui por algum tempo. Então, elas acabam na nossa unidade prisional sem perspectiva de que saiam e acabam ficando aqui. Tem pessoas há mais de 2 anos aguardando a transferência que ainda não aconteceu. Perfeito. Doutor Marcelo, Itapema ainda é uma cidade segura? Sim. Inclusive, Débora, eu conversei com um taxista de uma viagem que eu fiz agora no Carnaval, que passou alguns dias aqui em Itapema, e perguntei o que ele achava da cidade e ele mencionou essa questão de segurança. Felizmente, o número de roubos aqui, que são aquele assalto com violência, com ameaça, arma de fogo, faca, o nosso número aqui é muito baixo. Nós já tivemos no passado casos de crimes com bastante violência nesses casos, criminosos que invadem residências, trancam pessoas dentro da casa, exercem violência e levam muitos objetos. Uma situação dessa hoje é rara, felizmente. Então eu posso dizer que Itapema é sim uma cidade bastante segura para quem está aqui. Isso não impede que nós tenhamos esses pequenos furtos motivados em especial pela sustentar o vício em drogas e pequenos outros delitos. Mas essa questão de uma violência maior, como roubos ou até homicídios,
ela diminuiu bastante nos últimos tempos, o que eu acredito. A atuação das forças de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e agora mais com a implantação da Guarda Municipal, né, há praticamente um ano, reforçou o sistema de segurança. E ainda Itapema, por ser uma cidade vigiada, né, tem sistemas de câmeras pela cidade, e também o fato de aqui não termos muitos acessos à cidade, então é possível fazer esse acompanhamento. Então, certamente os criminosos que têm já algum nível de organização pensam sobre isso e acabam evitando aqui que aconteça algum tipo de delito mais violento. Agora vamos falar sobre os tipos de crime que acontece aqui na nossa cidade. Quais são os crimes mais cometidos? Débora, em Itapema a prevalência maior é de tráfico. Assim como Itapema em qualquer outra cidade, o tráfico ele não deixa de ser uma atividade econômica. Então, diferente do que eu comentei num crime de roubo com violência, em que você prende a pessoa que pratica esse tipo de crime, ela não volta a delinquir. O tráfico, como ele acaba sendo motivado pelo vício, uma atividade comercial praticamente altamente lucrativa, mais ilícita, então na medida que você reprime o tráfico, ele vai se despontar em outro. O que eu digo é, você prende uma pessoa que pratica traficância no local, no outro dia foi colocado outra pessoa para continuar cometendo o crime. Então, como dizem, é enxugar gelo. Então, a gente faz o combate, as polícias fazem o combate, na medida que elas vão para o fórum. Eu, particularmente, atuo com um certo rigor quanto a isso, mas é algo que não para nunca. Então, o tráfico desponta principalmente como essa atividade criminosa mais praticada aqui. Em segundo local, nós temos os furtos, e como Itapema é uma cidade com muitos prédios em construção, e esses prédios acabam tendo muito material para obras como fios elétricos, ferramentas, tubulação de ar-condicionado, ferro, alumínio, esses produtos acabam sendo furtados, trocados em desmanches ou em locais de receptação desses, e geralmente, pelo que a gente vê na prática, no dia a dia, eles são furtados para se trocar por drogas, notadamente o crack. Então a quantidade de furtos é muito grande e, como eu mencionei antes, aumentou muito nos últimos tempos. Nós temos também aqui uma incidência muito grande de crimes ligados à violência doméstica, aqueles onde se aplica a Lei Maria da Penha. Então são ameaças, lesões, vias de fato, cometidas geralmente por marido e mulher, alguns casos de violência entre filhos e mães, e algo residual de outros tipos de relação. Mas a quantidade de prisões envolvendo violência doméstica e de pedidos de medidas protetivas de mulheres com receio de seus companheiros, ex-companheiros e familiares é muito grande também. Perfeito. Doutor Marcelo, a gente falou aqui de tráfico, furto, Lei Maria da Penha. Existe um mapa do crime aqui na nossa cidade? Especificamente, vamos pegar o tráfico de drogas, né, que é o crime mais cometido aqui na nossa cidade, como o senhor comentou. Existe um mapa na nossa cidade, dos bairros em que há essa maior incidência? Esse mapa a Polícia Militar vai saber com muita precisão. O que eu posso dizer, que são dos casos que são levados ao fórum, o tráfico, especialmente no bairro Morretes e Jardim Praia Mar, mas no fundo desses bairros, onde se ali por ser uma área de mata, então os traficantes que fazem a venda de drogas têm mais acesso a se evadir caso tenha uma atuação policial. Nós temos também um aumento agora significativo no bairro Alto São Bento, também de consumo maior em razão de uma área de invasão que se tem ali, inclusive com degradação ambiental, por conta dessa situação de ser visualizada a chegada da polícia. E o tráfico também que desponta no calçadão da Meia Praia, em razão dali ter muito fluxo de pessoas, muitos usuários que vão ali para consumir drogas acabam comprando ali mesmo. A característica do calçadão da Meia Praia, que são com árvores mais baixas, menos iluminação, diferente, por exemplo, do centro, que é bem iluminado e muito aberto. Ali praticamente não se vê tráfico, diferente da Meia Praia por essas características de cada praia. Perfeito. Agora, também falando especificamente do tráfico, sobre os processos que chegam até o senhor, qual é o perfil desse criminoso? Do tráfico nós temos muitos jovens e nos últimos tempos também destaca eles vindos de outras regiões
do Brasil. Eu digo que tem muitos mesmos, que a maioria não são nem de Santa Catarina. Então, eu acredito que são pessoas que venham para cá em busca de melhores condições de trabalho, mas Itapema tem um custo de vida muito alto. Então, eles vêm para cá, eles arranjam trabalho na construção civil e talvez por ainda assim não conseguir se sustentar pelo alto custo de vida que nós temos aqui, acabam exercendo como se fosse uma segunda atividade ligada à traficância. Sem prejuízo de que às vezes largam o trabalho formal e vivem apenas disso, que muitas vezes o traficante ele também é usuário. Então ele pratica a venda, inclusive para tirar a parte que é do próprio vício dele. Tem essa característica nos últimos tempos. E além do tráfico, pessoas de outras regiões que já têm problemas com a justiça, inclusive alguns até faccionados de facções criminosas rivais. Eu já ia perguntar, tem facções Isso. aqui na nossa cidade? Tem. Nós temos uma facção predominante aqui, que é uma facção catarinense, mas nós temos, por conta disso, a facção estaria como se contratando pessoas de fora para continuar a prática do tráfico aqui. Até porque, Débora, ninguém aqui que vende drogas, eu sou um forasteiro que começa a fazer isso. Ele tem que ter autorização de alguém maior. O tráfico ele é muito organizado, é um crime organizado, como sempre fala. Então, assim, sempre que alguém vai começar a fazer uma venda, ele tem que ter autorização de alguém. Então, essas pessoas de outra região, certamente porque não conhecem a realidade daqui e a repressão que se dá aqui ao tráfico, acabam ingressando nesse mundo criminoso e tem vindo parar no nosso presídio. Doutor Marcelo, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar das ações da comarca de Itapema junto à unidade regional prisional aqui na nossa cidade. Como vocês têm atuado na unidade prisional? Bom, eu estou em Itapema há quase 8 anos. Desde que cheguei aqui, procuro exercer um trabalho de bastante participação na nossa unidade prisional. Tem que pensar o seguinte, Débora, em primeiro lugar, as pessoas que vão para lá, condenadas, elas estão lá segundo a lei para se ressocializarem. Então, o que é isso? A lei entende que a pessoa ela foi criada certo, digamos assim, cometeu um delito, então ela tem que voltar a ser de acordo com a sociedade, o que a gente chama de ressocialização. E eu digo que nada mais do que o contato pessoal e o respeito com as pessoas que estão lá que fazem elas sentir essa situação de serem ressocializadas. Então, visando isso, nós temos alguns projetos dentro da unidade incentivando essa situação. Nós temos o que talvez seja o principal, o projeto de leitura de livros. Então, são grandes obras, clássicos da literatura mundial, que os internos têm que ler, e eu e minha assessoria fazemos provas com eles a respeito disso. Então, eles têm que fazer um resumo do livro para nós, e nós vamos abordando alguns pontos que identificam a pessoa com a mensagem que o livro quer trazer. Por exemplo, nós temos livros que trazem mensagens sobre arrependimento, ganância, ambição, agradecimento. Então, todo livro trata de um tema nesse sentido e nós procuramos fazer com que ele entenda que determinadas passagens do livro correspondem a isso. Então, na conversa, depois deles explicarem o resumo do livro, a gente aborda esses temas. Então, muitos trazem à tona problemas pessoais que eles tiveram com familiares, com problemas com ex-companheiras. Muitos choram, riem, se emocionam. Então, nós vamos, com base nisso, trazendo mensagens de que, olha, o caminho que você seguiu é errado e essa era a consequência. Então, são livros escritos, às vezes, no ano de 1700, 1800, que, assim, olha, desde lá, livros russos, por exemplo, há 200, 300 anos atrás, da Rússia, do outro lado do mundo, o que a pessoa fez, você fez também, a consequência para ele é a mesma consequência que você está tendo para você. Então, fazer eles ter consciência disso. Nós temos projetos lá também de ensino fundamental, ensino médio e até curso superior e pós-graduação. Nesses casos, o curso superior e pós-graduação com quem tem condições de pagar. O curso, o ensino fundamental e o médio, esse é fornecido gratuitamente. Nós temos uma horta comunitária que os próprios presos cuidam da horta e o produto colhido é distribuído para as escolas. Nós implantamos ano passado um projeto de galinheiro para ajudar na refeição dentro da unidade. Já tivemos
compromisso com o Sinduscom, em que presos eram selecionados e trabalhavam nas construtoras da cidade, uma parceria que foi feita com eles em que todos ganham, o preso e a empresa que contratava essa pessoa. E diversos outros projetos aí em busca dessa ressocialização, cursos técnicos e profissionalizantes também para eles, para fazer com que a hora que eles saírem, eles tenham condições de ir ao mercado de trabalho. É importante, Débora, falar que no nosso país não existe pena de morte nem prisão perpétua. Então não adianta falar que quem está lá tem que sofrer, até como fala o João Vitor, que é o diretor da nossa unidade. Se masmorra e castigo, tortura, resolvessem o problema, os crimes tinham acabado 500 anos atrás, quando isso era algo normal. Como não resolve, nós temos que tratá-los da maneira adequada para que a hora que eles saírem, eles contribuam para a sociedade. Claro, tem pessoas que eu digo que realmente conseguem entender essa mensagem e sair e se tornar melhores. A minoria é quem volta a praticar crimes e volta a ser preso. Mas a maioria entende essa mensagem, então aquela, às vezes, que é divulgado assim, que o preso que está para lá é uma escola do crime. Pelo menos em Itapema isso não acontece. Fala-se muito, né? Entrou porque fez um pequeno delito, saiu como traficante de drogas, né? Mas que bom que nossa cidade tem um trabalho sendo desempenhado pela comarca dessa magnitude. E eu já ia te perguntar, o senhor já avaliou algumas pessoas que já saíram, né? Já teve esse contato com pessoas que saíram, ou qual é o feedback que eles dão para vocês durante essas ações que são realizadas dentro dos presídios? Nós já tivemos contato com pessoas que passaram pela unidade profissional e saíram, mas comentando que essas ações que nós praticamos lá serviu muito para eles repensar esses conceitos de vida. Alguns contatos até com quem está lá dentro ainda na leitura de livros, ou tem os presos que trabalham dentro da unidade, com quem nós acabamos tendo mais contato por conversar diretamente com eles. E os presos trabalham na manutenção, na limpeza, para preparar os próprios presos que preparam os alimentos deles, na horta, nesses projetos que nós temos. Então eles comentam sobre isso, como é importante o fato deles serem tratados com dignidade e eles entenderem que realmente eles fizeram uma coisa errada e eles não estão lá injustamente, eles estão pagando pelas leis dos homens, pelo que eles cometeram. Perfeito. Doutor Marcelo, comumente a gente ouve das pessoas um certo receio da justiça pela burocracia e pela morosidade. Como a comarca de Itapema vem atuando para dar mais celeridade aos processos que chegam até lá? Bom, Itapema, pelo crescimento exponencial que tem aqui, puxado, como você havia comentado, pela divulgação do segundo metro quadrado mais caro do Brasil, ou mais valorizado, certamente isso acaba atraindo muitas pessoas que vêm para cá em busca de trabalho, em busca de qualidade de vida. Por conta da pandemia também, o trabalho em home office trouxe pessoas para morar próximo ao litoral, já que não se poderia sair tanto de casa. Então isso fez um crescimento muito acelerado da nossa população. A cidade começou pequena, com uma vara, foram 2. Quando eu cheguei aqui eram 3 varas judiciais, 2 varas cíveis e 1 vara criminal. Por conta desse aumento expressivo da demanda, no ano passado o Tribunal de Justiça criou mais uma unidade, que foi a unidade de juizados especiais criminal, fazendário e civil. Então isso acabou retirando de cada uma dessas 3 unidades que já tinha competência para esses processos e deslocou para essa outra unidade. O processo vai ganhar certamente velocidade para ser analisado, porém ainda nós não temos a estrutura que acompanhe esse crescimento. Então, com o número de mais servidores no fórum, oficial de justiça, assistente social, isso nós não conseguimos um implemento por conta dessa nova unidade, mas está sendo demandado. Só que tanto com os serviços públicos, ele demora a acompanhar esse crescimento populacional. E o ritmo de crescimento da Itapema realmente é muito elevado. Nós vemos aí a olho nu a quantidade de prédios em construção. Eu que acompanho um pouco essa situação também, as áreas de mais vulnerabilidade social também, o crescimento populacional disso, e até pela demanda no meu serviço no fórum, que realmente houve um incremento muito grande
dessa prática de crimes, acredito eu, em razão desse crescimento populacional acelerado nos últimos tempos. Perfeito, mas o importante é saber que a comarca está trabalhando, que a vara criminal está desempenhando o seu papel, né, com os seus servidores da melhor forma para poder atender a população. Sim, é o que nós todos prezamos por fazer, mas como somos humanos, os recursos humanos são limitados, já pleiteamos no tribunal um olhar um pouco mais atento para Itapema por conta disso, não desmerecendo as outras cidades, mas o crescimento daqui é muito grande. Para você ter uma ideia, Débora, Itapema foi onde se registrou o maior aumento de eleitores nos últimos tempos. Como eu sou juiz eleitoral no momento, eu acompanho esse crescimento, então nós tivemos aí em torno de 5.000 eleitores por ano nos últimos tempos. E pensar que são eleitores, né? Então são às vezes família que trazem crianças, que não votam, ou pessoas que vêm para cá e não transferem o título. Exato, eu ia até comentar. Há hoje em alguns grupos uma forte campanha na cidade para que as pessoas façam essa transferência do título de eleitor, porque parece que o aumento populacional não cresceu tão condizentemente com o número de eleitores, né? O senhor também tem percebido isso? Sim, esse aumento do número de eleitores, até eu falei, está aquém do crescimento populacional. Muitas pessoas deixam mesmo por transferir o título, né? Às vezes por não querer votar mesmo, mas até por ser hoje, esse ano, um ano eleitoral, existe uma campanha, como você mencionou, para isso, por conta de atrair votos para os políticos locais, e é natural, mas esse aumento é realmente expressivo. E como eu falei, Itapema se registrou o maior crescimento de eleitores, inclusive de Florianópolis. Nossa. Dr. Marcelo Trevisan, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso LanceCast. A porta está aberta para o senhor voltar quando quiser. Obrigado, Débora. Fico à disposição. E você que nos acompanha, continue muito bem informado acessando www.lanceitapema.com.br.